Boa noite a todos. Esse vídeo faz parte do grupo de estudos da doutrina espírita. Nós estamos hoje em 9 de outubro. Vamos continuar o estudo do artigo da Luciana Galvão, Imunidade e Espiritualidade. E hoje a gente começa a partir para a conclusão do artigo. E aí, nessa parte conclusiva, nós vamos trabalhar antes da parte conclusiva, eu achei interessante trazer alguns questionamentos mais filosóficos, digamos assim. E não tem tantas respostas hoje, né? O vídeo de hoje vai deixar esses questionamentos, deixar essas questões para a gente poder refletir nos próximos vídeos. E a conclusão, a parte conclusiva que ela traz, desenvolve, desdobra algumas dessas questões que vão ser colocadas hoje. Mas eu achei interessante fazer esse momento da gente poder ficar com os questionamentos, entender a importância das perguntas, dos entendimentos a partir dos questionamentos. Então, antes de vir com as conclusões, com as respostas, as perguntas, que essas respostas lá na frente vão, para onde essas perguntas lá na frente vão nos levar, né? As respostas que lá na frente essas perguntas vão nos levar. Então é importante a gente entender as perguntas. E aí vamos começar então. Então, a Galvão ela vai dizer, depois de todos esse tanto de questionamento científico que nós vimos, esse tanto de pormenores da ciência que nós vimos a respeito do sistema imunológico, como que o sistema imunológico funciona, o histórico das descobertas do sistema imunológico, de como ele foi sendo avaliado desde o início do século XX de um modo fechado e isolado em si mesmo, até ser mais avaliado de modo concatenado com os outros sistemas, né, até termos hoje em dia o sistema neuroimunológico, né, então pensado já todo conectado com todos os outros órgãos a partir do sistema neurológico. Então, todo esse avanço que nós vimos cientificamente, nós precisamos compreender, nós vamos partir para a conclusão, precisamos compreender um pouquinho de que nos serviu isso tudo, né? Então, nós vimos tanta coisa científica, compreendemos tantos elementos científicos, o desenvolvimento de células, vimos pesquisas científicas, vimos como é que essas pesquisas alteram células cancerígenas. Então, de que nos valeu isso tudo? Né? Então, esse é o questionamento hoje, essa é a nossa questão hoje. Então, todos os nossos encontros que nós tivemos, foram mais de 10 encontros que nós tivemos, 10 quintas-feiras, alguma coisa em torno disso. De que valeu tudo isso? Né? Então, o questionamento começa por aí, tá? E é importante que a gente faça isso. Vai gerar em torno disso hoje. Por quê? Porque a gente precisa compreender e precisa se fazer esses questionamentos. Essas 10 aulas, esses 10 encontros, essa média, né, 8, 10, acho que alguma coisa assim, é simbólico, tá? Vocês têm que fazer esses questionamentos em relação a todas as outras coisas, e eu vou estar ajudando vocês, levando vocês a fazerem isso com todos os outros elementos que a gente vai estar trazendo à tona aqui. Então, de que vale
esses vários slides que nós vimos, essas várias conversas sobre sistema imunológico, sobre saúde, sobre doenças, sobre aquela pesquisa sobre os ratos, sobre o veterinário Ian Goller, de que me valeu ver que aquelas mulheres com câncer de mama, um grupo apoiado, outro grupo sem apoio, de que vale tudo isso? Essa é a pergunta. Tá? E aí a gente pode já pular para o segundo questionamento aí do slide que vocês estão vendo. Como que a espiritualidade, como que a religiosidade ajuda a construir um efeito barreira entre a pessoa e o evento adverso? Tá? Evento adverso é o conceito científico que a Galvão usa para problema, para desarmonia, para doença, para alguma coisa que acontece na nossa vida, na nossa realidade, no nosso mundo, à nossa volta, que nos causa um transtorno, que nos machuca, que nos fere, que nos magoa, enfim, que nos promove uma desarmonia, uma adversidade. Então, como que a espiritualidade, como que a religiosidade, ela ajuda a construir um efeito barreira para os eventos adversos, para os problemas da vida? Como? Essa é a pergunta. E aí eu volto um pouquinho na pergunta símbolo. De que valeu esses nossos encontros, né? De que vale esses vídeos que a gente está fazendo, já que a gente não pode se encontrar, a gente continuou fazendo os vídeos aqui online. De que está valendo isso tudo? De que vale ficar conversando sobre doenças autoimunes, sobre sistema imunológico, sobre binômio saúde-doença, sobre espiritualidade e imunidade? De que vale tudo isso? Como que isso consegue me ajudar a construir um efeito que impede, que se torne uma barreira contra as adversidades que eu estou enfrentando na minha vida? Não vou, vamos continuar, e aí a gente vai respondendo devagarzinho essa pergunta. A Galvão, ela diz assim: a religião, quando utilizada de forma saudável, ela dá uma visão positiva do mundo, traz significado e propósito à vida, ajuda na integração psicológica, traz esperança e motivação, aumenta a sensação de empoderamento pessoal, administração e controle, possui modelos para o sofrimento, ajuda na tomada de decisões e auxilia o suporte social. Vamos devagar para a gente poder entender a magnitude do que a Galvão está colocando aqui para a gente. Então, ela diz a religião. Ela não diz qual. Isso eu preciso que vocês marquem bem isso, tá? Então, a religião, a religiosidade, a espiritualidade, qualquer que seja, utilizada de forma saudável, dá uma visão positiva do mundo. Então, você saber utilizar a religião, utilizar a religiosidade. Então, não é a religião, a religiosidade, utilizar você. É você utilizar a religião ou a religiosidade como se fosse uma ferramenta. Aquilo que a gente utiliza porque, percebam o termo utilizar. O que a gente utiliza porque é útil. Então, aquilo que é útil para alguma coisa. Então, as religiões, elas são úteis para quê? Então, se vocês se envolvem com alguma religião, se vocês se envolvem com alguma religiosidade, vocês se envolvem para quê? Vocês se envolvem por quê?
Qual que é a razão do envolvimento de vocês com determinada religiosidade? Ah, é porque é a mais evoluída. O que isso quer dizer? Ah, é porque é a igreja que o meu marido vai, eu vou também. Ah, é porque a minha esposa vai e ela fala para eu ir. Ah, eu vou porque meus pais vão e se eu não for, eles brigam comigo. Então, qual o significado da religião, da religiosidade para você? Essa resposta é só você que pode se dar. O padre, o pastor, o médium, ele não pode dar essa resposta para você. A religião utilizada de forma saudável. Não é a religião propagada, vivenciada, habituada, é utilizada. E utilizada significa que vocês podem utilizar qualquer religião. Vocês estão, vamos voltar para a segunda pergunta. Vocês estão buscando ajuda para construir efeitos de barreira entre vocês e as adversidades da vida. Vocês devem usar as religiões como ferramentas para isso. Se em determinado momento o catolicismo te serviu para te proteger do mal do mundo, ótimo. Mas se chegou um ponto em que ele se tornou o próprio mal que te corroía, é hora de procurar outra. E assim, em cada uma das inúmeras religiões que existem nesse planeta. Sem medo de ser feliz. Porque Deus habita em cada uma de suas moradas, em cada uma de suas religiões. Não tenham medo, não tenham receio de descobrir a maravilha que cada religião, que cada religiosidade é capaz de dar para vocês. Então, se vocês descobrem a ferramenta da quais ferramentas o catolicismo é capaz de me dar para eu lutar contra as adversidades da vida? Quais ferramentas as igrejas neopentecostais são capazes de me dar para eu lutar contra os eventos adversos da vida? O que os centros espíritas são capazes de me dar para eu poder utilizar contra os males da vida? E acabou? O que as religiões orientais são capazes de me dar em termos de técnicas para eu poder me livrar das perturbações da vida? Então, vocês percebem o quanto nós somos crianças imaturas, com pouquíssima bagagem ainda,
do divino em nós. A gente tem uma religiosidade e a gente acha que tem tudo. E acha que descobriu o mundo inteiro. Então, percebam, cada religiosidade ela tem os significados, os propósitos da vida. Cada uma me diz sobre o mundo e sobre a realidade, os fenômenos, de uma forma diferente. Ficar discutindo sobre quem falou o certo e o errado leva vocês para algum lugar? Eu não levo a lugar nenhum. A Galvão está dizendo, utilizada de forma saudável. Então, juntando todas as informações, em vez de ficar classificando certo e o errado, utilizar todas as informações para o seu benefício, para o enfrentamento da doença. É disso que a Luciana está falando. Então, se você está enfrentando um problema na sua vida, a sua religiosidade está te dando as ferramentas para você enfrentar esse problema? Você está conseguindo descobrir na sua religião os elementos necessários, na sua religiosidade, na sua espiritualidade, os elementos necessários para você lidar com a sua realidade? Se não, é sinal que você está parado na sua busca. É sinal de que você precisa continuar vasculhando, caminhando. Ah, mas eu já olhei de tudo aqui. Então não é aqui, é lá, é ali, é acolá. Então, essa possibilidade de avançar para além daquilo que nós já experimentamos enquanto a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, que não está mais fornecendo o oxigênio, os nutrientes, os elementos necessários para a gente continuar avançando. Como se tivesse chegado a um determinado ponto que a gente não conseguisse mais avançar, porque está faltando alguma coisa. Então, vou voltar lá no início da nossa conversa. Então, a gente está aqui se vendo, se encontrando nesses vídeos ao vivo. A gente vai lá no centro espírita, a gente vai na nossa igreja, a gente vai nos nossos cultos. E qual o significado disso? E significado não no sentido racional, de pensar sobre, mas qual o efeito disso na nossa carne, no nosso corpo, no nosso organismo, nas nossas trocas celulares? Qual o efeito disso no meu pulmão, no meu pâncreas, no meu estômago, no meu cérebro, nos meus neurônios, no meu código genético?
Por que em algumas pessoas o envolvimento com a espiritualidade, com a religiosidade, com a religião vai ser tal que as células doentias vão regredir, as células saudáveis vão regenerar de uma forma que vão assombrar. E em outras pessoas que estão lá há anos, há gerações, não faz efeito. Por que tem gente sendo curada dentro do mesmo templo que tem gente adoecendo? O que acontece com certas pessoas? E o que acontece com outras pessoas? São dois processos que estão acontecendo. Um é o processo da cura, é o processo da saúde, do restabelecimento, da harmonia. E o outro é o processo do adoecimento. O processo da desarmonia, do desfalecimento, do esmorecimento. Percebem? Então, é fantástico. Quando a gente vai para o Evangelho e aí eu só vou agora, a gente, né? Não, vou deixar para a conclusão, porque a proposta da Galvão é exatamente essa, é deixar o Evangelho e Jesus bem para o final, para a gente poder fazer um encerramento conclusivo extremamente interessante. Então, pessoal, como manejar esses fatores que são tão negativos no ambiente, e não só no ambiente externo, mas no ambiente interno, né, em nós, e que nos fazem tão mal e nos adoecem, né? E o que a religiosidade, a religião é capaz de fazer por nós? Ela fala também sobre integração psicológica, que as religiosidades são capazes, e de mais alguns aspectos que eu acho que são muito interessantes, como trazer esperança e motivação, são aspectos bem psicológicos, né? Aumento da sensação de empoderamento, de administração e controle, modelos para o sofrimento, isso já acho que são questões de ética, porque você tem modelos para se pautar, né, para você conseguir lidar com o que está acontecendo com você, e ajuda na tomada de decisões, né? Então, todas as religiosidades e religiões as pessoas acabam se apoiando umas nas outras, e isso é um processo que auxilia as pessoas, né? E aqui, esse é o último slide, só para a gente poder também ter mais um pouco de perguntas para a gente ficar com elas. Então, qual a relação entre sistema imunológico, espírito e religião, né? Falei um pouquinho, já falei um pouquinho e acho que
essas três palavras-chave a gente precisa marcar bem para levar para as nossas conclusões desse artigo da Luciana Galvão. Porque o sistema imunológico, o nosso espírito, a nossa mente e a nossa religiosidade, né, a nossa religião, ou como nós lidamos com aspectos não mundanos, digamos assim, é muito importante, afeta muito a gente. Nós vimos isso de modo científico, nós vamos ver isso mais um pouquinho cientificamente no encontro da semana que vem. Então, o quanto o envolvimento ou a religiosidade que nós trazemos em nós, e religiosidade, religião, não é correr para dentro de um lugar, tá? Isso é muito importante. Volto lá, e por isso que eu fiquei falando. É como nós utilizamos a religião, as religiões e as religiosidades. Hoje, né, no século XXI, que a gente tem tantas informações à nossa disposição, nós conseguimos adentrar as filosofias e as teorias de conhecimento, as teologias de todas as religiões, as grandes religiões que estão por aí no mundo. Então, é muito fácil vocês irem atrás, né? Cadê? Meu Bhagavad Gita tá por aqui, em algum lugar nessa bagunça. Então, é vocês mesmos terem acesso e irem atrás das religiões e das religiosidades que estão por aí, gente. Porque todas elas têm alguma coisa para trazer para vocês, para o dia a dia de vocês. E, para fechar, como eu, na minha subjetividade, na minha individualidade, posso tirar o melhor disso tudo para mim, né? Meu corpo, minha mente, minha família e minha comunidade. Esses desdobramentos a gente vai vendo devagarzinho também nas próximas aulas. Então, essa formação, essa ideia de subjetividade, essa ideia de quem sou eu, esse sujeito que eu sou, né? Ou, se vocês preferirem, esse indivíduo que me formaram, essa individualidade da qual eu me formei, da qual eu sou formado. Como é que eu faço com isso, né? Que é isso que eu sou, né? Esse processo que nós somos, né? Cada um de nós que estamos aqui, né? Eu e você aí do outro lado. Essa construção de nós, ela se dá de uma forma em que leva em conta a nossa religiosidade, em que leva em conta o nosso, a forma como nós lidamos conosco mesmo, né? É o ponto mais complexo, porque é quando nós temos que nos voltar para nós mesmos e perceber o que nós fizemos de nós, o que fizeram de nós, o que estamos fazendo uns dos outros. Então, todo esse processo reflexivo, ele está presente nas religiões e nas religiosidades. Engano daquele que acha que as religiões, e aí vocês podem nomear qualquer uma, meu e-mail fica sempre aí à disposição, e quem está aqui ao vivo tem meu WhatsApp, né, para estar falando comigo mais à vontade também.
é um equívoco quem acha que as religiões é um processo de pastoreio, é um processo em que você segue aquilo que o outro determina e que o outro manda. Né? Então, tem um pastor, tem um padre, tem um médium, e o que ele fala, o grupo ali das ovelhas vai seguir. Né? Isso é um grande equívoco. Um equívoco entristecedor para mim, que sou professor, porque a gente gosta de ver os alunos se enriquecendo de conhecimento, mas muito mais do que isso, é um processo cruel, porque ele mata a própria religiosidade. Todas as religiões, e aí eu convido vocês a estarem fazendo esse caminho aí, é um processo de autodescoberta, de devastação de si mesmo para encontrar Deus. Então, não tem como a gente ir caminhando de cabeça baixa, só aceitando as coisas que um outro determina. Isso não é passo, isso não é caminho de nenhuma religião. Todas as religiões, todas as grandes religiões, elas são um convite para a gente reescrever a nossa própria identidade, a nossa própria subjetividade. E fazer isso como, Guilherme? Fazer isso revisitando nós mesmos. E revisitando nós mesmos, aí qual que é a diferença com os grandes processos filosóficos? Porque as religiões, elas nos convidam a revisitar nós mesmos para encontrar Deus, porque Deus está em nós. Não está no templo, não está na igreja, não está no centro espírita, Deus está em nós. Então, é vasculhando o que fizeram de nós, o que fazemos de nós, que nós vamos descobrir aonde está Deus. Então, buscando os nossos. E aí, cada religião vai ter as suas variações, como nós estamos na doutrina espírita, a doutrina espírita, e aí depois a gente pode discutir as nuances, sim, porque aí fica bem mais divertido. As doutrinas espíritas vai te convidar a vasculhar o seu corpo, a sua mente, a sua família, a sua comunidade, o seu planeta, o seu sistema solar, para você poder descobrir quem é você e, a partir disso, tomar uma série de atitudes nessa caminhada para chegar até o divino que já está em você. Ok? Pessoal, encerramos então essa noite de hoje, e aí eu vou parar a gravação para a gente poder bater um papo. Parar a gravação.